conflito que ocorreu de 1838 a 1841. O Maranhão no século XVIII. Vamos fazer essa análise. A 31 de janeiro de 1751, o estado do Maranhão passou a denominar-se Estado do Grão-Pará e Maranhão, tendo a sua capital sido transferida da cidade de São Luís para a cidade de Belém do Pará. O seu território compreendia as regiões dos atuais estados: Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão e Piauí. Divisão político-administrativa esta que perdurou até 1753, quando o estado foi repartido em 4 capitanias: São José do Piauí, Maranhão, Grão-Pará e São José do Rio Negro. Em 1772, novamente a região foi reorganizada em termos administrativos, dividindo-se em 2 estados: Grão-Pará e São José do Rio Negro, e Maranhão e Piauí. Até que, em 1777, temos a subordinação das capitanias, que formavam o antigo estado do Grão-Pará e Maranhão ao estado do Brasil, com sede na cidade do Rio de Janeiro. No século XVIII, foi fundada a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Esta companhia estimulou o cultivo de arroz e algodão. Estas novas mercadorias aceleraram o crescimento econômico do Maranhão. O objetivo principal da companhia era fortalecer o comércio mercantilista com Portugal. A atuação da companhia acarretou muitas mudanças na sociedade maranhense, como, por exemplo, a proibição da escravização indígena. A partir da fundação da Companhia do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, houve ainda um crescimento significativo de escravos africanos na região. Até 1755, calcula-se que entraram 3.000 escravos no Maranhão, no período de existência da companhia, entre 1755 e 1777. Esse número saltou para 12.000 com o passar do tempo. A compra de escravos era financiada pela Companhia do Comércio do Grão-Pará e Maranhão em troca do monopólio do comércio, ou seja, da exclusividade que ocorria no Porto de São Luís. Os colonos passaram a utilizar-se de braços vindos de Cachel, Bissau e Angola, em suas lavouras de arroz e algodão. A entrada crescente de escravos africanos no Maranhão culminou com a chegada de 41.000 pessoas entre os anos de 1812 e 1820. Como resultado, às vésperas da independência, 55% dos habitantes do Maranhão eram escravos. Tal número correspondia à mais alta porcentagem de população escrava do Império. Ela concentrava-se nas fazendas que estavam situadas na Baixada Ocidental e nos vales dos rios Itapecuru, Mearim e Pindaré. Esses locais tinham uma grande quantidade de matas, rios e riachos. Tal aspecto foi decisivo no momento da ocupação dos territórios pelos colonizadores. Os espaços foram utilizados de forma bastante rarefeita e essa conformação acabou criando condições para o surgimento de quilombos em cabeceiras de rios e locais mais distantes, mais remotos, nas florestas. Tratava-se de lugares que escapavam ao controle do Estado, permitindo que os quilombos multiplicassem e suas populações se sentissem relativamente seguras. Os quilombos do Maranhão também se comunicavam entre si. Desse modo, eles trocavam notícias e também planejavam ações comuns, como a insurreição de escravos que ocorreu na cidade de Viana. As iniciativas dos quilombolas algumas vezes combinam-se ainda com as atividades políticas das camadas populares maranhenses. Tal foi o caso da Balaiada, de 1838 a 1941. Sem dúvida, o maior conflito ocorrido no Maranhão. Veremos agora o Maranhão na primeira metade do século XX. Então, vamos ver aqui, na primeira metade do século XIX, nós vamos ver a marca no Maranhão de um avanço simultâneo das grandes plantações de algodão e cana-de-açúcar que condicionaram fortemente, muito fortemente, a ocupação das regiões leste e central do estado. A população, assim, se expande, chegando à marca dos 175.000 habitantes, dos quais cerca de 90.000 eram escravos.
além de uma grande massa de trabalhadores formadas por sertanejos que eram ligados à atividade pastoril e à lavoura. Registre-se que a capital São Luís vive por volta da independência do país, 1822, um significativo crescimento populacional, chegando a configurar-se assim na quarta maior cidade do país, com cerca de 30 mil habitantes, atrás apenas de Salvador, Rio de Janeiro e Recife. Falemos agora sobre a Balaiada, 1838 a 1841. Em linhas gerais, foi o mais importante movimento popular do Maranhão e ocorreu entre o período regencial e o primeiro ano do Império de Dom Pedro II. Os revoltosos exigiam melhores condições sociais e foram influenciados pelas lutas partidárias da aristocracia rural. Como líderes tiveram Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o Balaio, Raimundo Gomes e Cosme dos Santos. Eles ainda conseguiram tomar a cidade de Caxias e estender o movimento até o Piauí. Porém, as tropas do imperador, lideradas por Luiz Alves de Lima e Silva, que posteriormente recebeu o título de Duque de Caxias, reprimiram o movimento. Os envolvidos foram anistiados e Manuel dos Anjos Ferreira e Negro Cosme foram mortos. Entre 1838 e 1841, o Maranhão passava por uma grave crise que vinha estendendo-se há pelo menos uma década e afetava principalmente o setor da agroexportação do algodão, devido predominantemente à concorrência com o algodão do sul dos Estados Unidos da América. Na política, havia uma disputa entre os liberais, chamados de bentivis, e os conservadores, que eram chamados de cabanos. A Balaiada nasce da disputa de poder entre eles e pela alta pobreza e exclusão social existente na região. Os liberais divulgam uma campanha para retirar o total controle das eleições dos prefeitos das mãos dos conservadores. Com esse tensionamento, a campanha se torna intensa e envolve muitos escravos e pobres que também tinham interesse em mudar a sua situação, a situação de pobreza e fome e também a miséria social a que estavam submetidos. Nesse momento, os ânimos já estavam tensos e não precisou-se de muito para se iniciar a revolta. O ponto de partida para a Balaiada foi a detenção de um irmão de Raimundo Gomes, que, indignado com tal ato, acabou invadindo a cadeia pública do povoado e liberou seu irmão, em dezembro de 1838, gerando assim um motim na cadeia da Vila da Manga, no Iguará, no Maranhão. Em 13 de dezembro de 1838, o vaqueiro e ex-escravo Raimundo Gomes Vieira Jutaí, que era capataz de um líder liberal, invade então a prisão para libertar o irmão preso a mando dos conservadores. A rebelião conta com o reforço do balaio Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, que teve a filha violentada por um policial. A luta generaliza-se com a agitação promovida pelos liberais e a adesão do Negro Cosme, Bento das Chagas, chefe de um quilombo com 3.000 escravos fugidos. Em outubro de 1839, 2.000 sertanejos tomam Caxias, a segunda maior cidade da província, e a transformam em sede de um governo provisório. O movimento cresceu, adquiriu corpo, adquirindo cada vez mais adeptos das classes populares. Diversas vitórias foram alcançadas pelos balaios. Preocupados com isso, o governo formou um grupo que tinha a finalidade de dissolver essa crescente força. Esse grupo, formado pela elite, tinha como comandante o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que foi nomeado presidente da província. Utilizando-se do recurso da anistia, o governo imperial consegue, em 22 de agosto de 1840, a rendição de muitos rebeldes, utilizando-se de tropas em movimento constante e concedendo anistia aos chefes, sob a condição de ajudarem na perseguição aos que continuavam rebelados. A repressão foi assim construída, montada por Caxias, que conseguiu acabar com um movimento que povoou a província do Maranhão até 1841.
Em uma das batalhas, o comandante dos balaios, Raimundo Gomes, acabou se rendendo. Após a sua morte, o ex-escravo Cosme, que era chefe do quilombo Lagoa Amarela, um dos principais chefes dos balaios, assumiu a liderança do movimento. Os líderes balaios, aos poucos, foram sendo mortos em batalha, gradativamente, ou então sendo capturados. Consequentemente, a força foi diminuindo, até que no ano de 1840, boa parte dos balaios acabaram se rendendo diante da anistia, e com a completa queda dos balaios, Cosme foi enforcado. Como resultado da repressão ao movimento, que fora cruel, fora bruto, resultou em mortes e prisões, principalmente junto aos setores populares, e a sua total diluição, Luiz Alves de Lima e Silva é então designado como Barão de Caxias. Assim nós vemos como se deu essa movimentação, como se deu esta grande rebelião e como foi o seu final. Um final bastante inglório para os revoltosos e a assunção do coronel Luiz Alves de Lima e Silva, promovido a Duque de Caxias. Assim nós terminamos aqui a nossa exposição. A todos vocês, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais. Fiquem com Deus.